Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao versículo 21, assim diz o texto: Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeição com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar as refeições com os não-judeus, porque tinha medo do que eles eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro, e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a vontade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: Você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que eu diminua para que Tu cresça. Traga um entendimento à Tua igreja para que nós possamos amadurecer na fé, na esperança e no amor. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Carta aos Gálatas, mais específico a região da Galácia, hoje lá na Turquia, havia uma igreja que estava começando a ir para um caminho errado, a viver de aparências, a viver com falsidade entre os irmãos, uns para com os outros. E Paulo começou a perceber tudo isso e foi instrumento de Deus para exortar a igreja a mudar o rumo que ela estava direcionada, estava caminhando naquele caminho que não era agradável a Deus, não estava alinhado com os céus. E diante disso, Paulo teve que tomar uma decisão. E com isso ele colocou em risco a sua liderança, a sua posição, mas foi certo porque havia algo que estava equivocado, que precisava ser corrigido. Diante dessa situação, a mensagem que eu trago hoje é que muitas das vezes nós não queremos entrar em confronto uns com os outros, nós não queremos nem desejamos ter confronto entre pessoas, amigos, parentes, colegas, patrão, funcionário, governo. São situações que não deveriam acontecer, mas infelizmente há momentos que há uma necessidade de haver um confronto. E nós estamos vivendo nos últimos dias meio estranhos, e que os confrontos vão aparecer, e aparecem de fato. E eu aprendo com Paulo aqui alguns fundamentos, alguns princípios relacionados ao reino de Deus, que vai nos ajudar a posicionar da maneira correta diante dos confrontos que nós teremos. Porque diante dos confrontos que nós temos no dia a dia, nós muitas das vezes acabamos por criticar algo que está errado. E há um princípio, há um fundamento e um posicionamento para que, mesmo acontecendo algo que não esteja de acordo com aquilo que nós pensamos ou achamos que deva ser certo ou correto, há uma forma de você agir, de você posicionar, para que venha conseguir alcançar uma solução, e não uma ruptura que acaba agravando ainda mais as situações que estão ocorrendo. Então, diante disso, nós lemos aqui no livro do texto que estava acontecendo uma situação mais específica que Paulo teve que romper com tudo aquilo. Paulo era um sujeito inteligente, um homem de Deus, um cara honesto, um cara íntegro, um cara que estava sendo admirado pela igreja por conta dos resultados significativos e relevantes que ele estava trazendo para a igreja, para o povo de Deus.
Mas chega um momento em que eles estavam pregando a graça, pregando que Jesus Cristo salva, que não era por obra que as pessoas iriam ser salvas, mas era pela fé em Cristo, pelo amor ao Senhor, que precisava, a religião trazia judaísmo, dizia que precisava circuncidar-se as pessoas, fazer algo que, você pode até estudar isso depois sobre a circuncidão, era algo que o primogênito, o homem, ele precisava cortar o prepúcio do pênis para que pudesse fazer com que tivesse uma aliança com Deus. E Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, Ele trouxe que essa aliança, ela já não era mais necessária no corpo, mas ela era necessária no coração. E que a verdadeira circuncidão que Ele queria, que Ele aceitava, era o coração. Porque de que adianta você sacrificar se você não obedecer? E por amor, não por imposição, não pela lei, pela regra, mas por amor, por vontade de você estar com Deus, fazer o que é certo, fazer o que é o correto, era que você deveria circuncidar o seu coração, ou seja, obedecer aos ensinamentos do Senhor, às orientações de Deus, aprender dele que é manso, humilde, todos os princípios do reino, todas as orientações de Deus, de Jesus para as nossas vidas, nós deveríamos buscar conhecer, entender e colocar em prática na nossa vida. E num determinado momento, Pedro entendeu isso e ele pregava isso. E ele entendeu que a circuncisão que importava era do coração. E que ele não precisava mais seguir todos aqueles ritos, aqueles rituais da religiosidade, do judaísmo, porque aquilo, por mais que a pessoa ela tentasse, ela jamais iria conseguir. Porque a lei, ela diz que se você errar em uma só vírgula da lei, você está condenado, porque todos os outros requisitos, eles se tornam nulos. E Jesus, ele veio, cumpriu a lei e nos deu a graça. É pela fé, não pela obra. Nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador das nossas vidas. E chega um momento que Pedro, ele estava na viagem para Galácias, e ali ele está reunido com os irmãos, já não estava mais, sendo ele um judeu, que todo judeu tinha que ter aquele ritual, ele estava convivendo como se ele não fosse um judeu, porque ele estava vivendo a fé de Cristo, aquela que Cristo nos ensinou. Amar o próximo como a ti mesmo é pela fé, não é pelas obras. E de repente, umas pessoas que chegaram da parte de Tiago, e essas pessoas eram mais rígidas, e elas entendiam e acreditavam que as pessoas que eram não judeus, que se elas quisessem se converter, se tivessem andar com Cristo, elas poderiam andar com Cristo, mas elas iriam precisar fazer a circuncisão, elas precisariam fazer a fé delas pela obra. E Pedro, quando percebe que Tiago, aquelas pessoas da parte de Tiago, chegou na igreja, chegou ali junto com aquele povo, ele pega e ele se acovarda, sai de lado, deixa aqueles irmãos, na qual ele mesmo havia pregado, ele mesmo havia ensinado juntamente com Paulo e outros irmãos, que era pela fé e não pela obra. Ele larga aquele pessoal de lado e se une às pessoas que estavam da parte de Tiago. Até Barnabé, que é o filho da consolação, um sujeito que era uma pessoa de paz, que controlava as situações, era o consolador. Barnabé, chama pai da consolação. Ele consolou Paulo, ajudou Paulo a erguer e amadurecer na fé. Até ele sai e deixa aqueles irmãos não judeus sozinhos, excluindo eles. Ou seja, na nosso linguajar, falsidade, uma pessoa de duas caras. E Paulo, olhando e percebeu aquilo, ele achou aquilo errado, e ele só tinha duas atitudes a tomar: se unir a Pedro e Barnabé e aqueles irmãos que eram discípulos de Tiago, ou então confrontar todos ali, mostrar de qual era a real forma que deveriam agir. Se eles aceitaram a Cristo, se eles aceitaram que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que eles não precisavam mais seguir as regras da religião, aquela coisa religiosa, aquela coisa impositiva, a regra da lei, se eles não precisavam isso, por que eles estavam fazendo daquilo que eles estavam fazendo? Se eles não
não viviam como judeus, por que eles estavam querendo impor aos irmãos que não eram judeu, viver como judeu? Eram pessoas de duas caras que queriam colocar uma imposição para as pessoas que eles não faziam. Ou seja, Paulo estava percebendo uma hipocrisia, você querendo que as pessoas façam algo que nem mesmo você faz. E hoje nós temos visto, encontramos muito isso nos relacionamentos, entre pessoas, entre casais, entre amigos, entre parentes. Muitas vezes as pessoas querem impor a pessoa que ela faça algo que muitas vezes ela não consegue fazer. E com isso acaba causando uma ruptura, um desgaste entre as partes, e aquilo, uma das pessoas acabam ficando com receio, com ódio, com amargura, e lá na frente isso vai causar um problema terrível. Mas Paulo, ele pega e não aceita aquela situação, e ele resolve então tomar uma decisão imediata, e diante de todas aquelas pessoas ali, ele repreende, ele exorta e tira satisfação, propondo algumas soluções para que aquilo pudesse mudar a situação, e os irmãos que não eram seguidores da religião judaica, mas estavam seguindo a vida em Cristo, pudessem mudar o seu comportamento. E naquele momento, Paulo, no meio de todo mundo, chama atenção, chama as pessoas para viver uma vida alinhada com os princípios do reino de Deus, e a igreja ali, ela se une em um só propósito, entende e se alinha com o reino de Deus. Diante de toda essa história, essa situação, eu hackeei ali pelo menos 10 princípios que Paulo utilizou para que ele pudesse agir da forma como ele agiu e nos ensinar como nós nos comportarmos diante de confrontos e críticas, às vezes, que nós vamos fazer por meio das situações adversas que nos acontecem, que muitas das vezes nós nem queremos que isso acontecesse. Na atitude de Paulo, eu consigo perceber que pelo menos 10 princípios, se der tempo eu vou falar de todos, mas vamos pautar alguns princípios aqui. A primeira coisa que nós vemos quando Paulo ele toma a sua atitude é que ele não vai tomar uma atitude impulsiva, mas ele vai rever a situação, os motivos, para entender como que estava aquela situação e como que ele poderia ajudar Pedro, Tiago, as pessoas que estavam como Tiago, as pessoas que estavam com Barnabé e Barnabé, a como resolver aquela situação e não humilhar aquelas pessoas. Ele não se levantou para humilhar as pessoas porque elas estavam erradas, sabendo ele que estava errado. Mas ele para e ele pensa, e ele fala assim, essas pessoas estão erradas, elas estão se comportando de forma errada, equivocada. Então ele fala assim, eu preciso agora agir não para humilhar as pessoas, para pisar nelas porque elas estão fazendo o que é errado, mas eu preciso conduzi-las a fazer algo que é certo. E então ele pega e vai agir buscando uma solução, não envergonhar aquelas pessoas, mas mostrando a necessidade de que houvesse o entendimento de todos e o equilíbrio para buscar uma solução que fosse viável e que estivesse alinhado com o reino de Deus. E em muitos casos, quando nós estamos diante de confrontos e intriga, muitos dos casos, por nós não vigiarmos, nós podemos tender a querer humilhar pessoas, querer mostrar que nós que estamos certos, que as pessoas que estão erradas, que a pessoa ela não é nada, e pisar na pessoa, quando nós deveríamos conduzi-las àquilo que é certo. E principalmente nossa vida espiritual. Às vezes essa pessoa tem que morrer, eu vou orar a Deus para Deus pisar, fazer nela, Deus pagar, ela vai ter que pagar o preço, aquilo outro, quando nós deveríamos pegar e mostrar que essas pessoas, que elas estão agindo contrário aos princípios, à vontade de Deus para nossas vidas, e com isso essas pessoas perdem a oportunidade de receber o melhor de Deus para as suas vidas. Ninguém vai conseguir nada pela força, porque vai ganhar uma guerra, mas vai perder a sua paz. Mas se conseguirmos inspirar pessoas por ideias, essas pessoas, como nós, seremos pessoas que teremos um pouco mais de alegria de viver diante das situações. Então reveja os seus motivos, e você deve ajudar.
Qual é o motivo que você quer confrontar essa pessoa? Qual é a motivação que está no seu coração para você confrontar essa pessoa? É para você mostrar que você é melhor do que ela? É para você pisar nela? Ou é para você ajudar essa pessoa a vir para o caminho que é correto e sair do caminho que é errado, que ela está andando, e que ela vai acabar sofrendo e fazendo pessoas que ela ama sofrer também? Essa atitude de Paulo, ela foi motivada justamente por isso. Eu preciso tomar uma decisão que eu consiga conduzir as pessoas a virem para o caminho certo. Eu não posso aqui querer me aparecer, não, porque eu sou Paulo, porque eu sou apóstolo Paulo, porque eu fiz, porque eu sou melhor do que vocês, porque eu tenho ganhado multidões. Esse povo aqui é meu, porque ele que tinha fundado aquela igreja ali, com um trabalho muito duro, mas ele quis unir a igreja. E a Bíblia fala, tão bom e suave é quando os irmãos vivam em união, porque é nos lugares altos que Deus derrama bênção e vida para sempre. Quando Davi, ele entende a missão dele, ele percebeu que Israel estava de um lado, Judá estava de outro, e que aquele povo só seria um povo grande e forte se eles estivessem unidos. Então ele trabalha para unificar o reino, para que aquele reino pudesse ser forte. Quando ele consegue atingir esse objetivo, Israel venceu as batalhas, conseguiu ganhar territórios inimagináveis e glorificar e bendizer o nome do Senhor, dando uma geração forte e abençoada que chegou a palavra até nós. Outra atitude que Paulo ele toma e que ele nos ensina é que você e eu nós precisamos estar certo quanto à questão. Precisamos ter plena convicção de que nós estamos certos. Não podemos apenas agir por instinto. Não, eu acho que estou certo. Não, nós precisamos ter certeza que estamos certos para nós podermos entrar em um confronto, uma discussão, uma crítica, para que nós possamos sair dessa situação com razão. Se nós não temos a certeza, a convicção, se nós não temos pautados, motivos concretos, reais, para que nós possamos defender a nossa tese, o nosso ponto de vista, é melhor nós não entrarmos nessa discussão. Porque poderemos sair envergonhados, poderemos entrar numa briga que não seja necessária e com isso machucar ou sair machucado. Mas se nós tivermos a oportunidade, a devida razão, entendermos correto qual é a real intenção, se nós temos o domínio dessa questão, então nós podemos pegar e resolver essa situação. Realmente essa situação importa? É importante nós tomarmos partido? Você se pronunciar? Você cobrar? Você confrontar? É importante mesmo? Então precisamos entender isso. Paulo ele falou assim, será que é importante eu me posicionar agora? Será que eu estou convicto, eu tenho a certeza, necessidade que é preciso corrigir isso agora? Eu vou me indispor com a igreja, eu vou me indispor com parte da igreja. Será que isso de fato é necessário? Porque em muitos casos nós entramos em situações, confrontos e críticas desnecessariamente, e com isso nós nos indispomos com pessoas, machucamos pessoas, ou somos machucados por conta de uma luta, uma guerra, uma batalha que seria desnecessária. Mas Paulo, quando ele se levanta, ele entende que, de fato, aquilo realmente importava, porque poderia causar um problema e um dano para a igreja futuramente, que não teria dificuldade para que pudesse ser corrigido. Então ele entende que aquela situação era necessária, que era importante, tinha domínio dos fatos, e ele se levanta para exortar a igreja a mudar o seu caminho, para que pudesse receber qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que eles pudessem continuar avançando, levando o evangelho da verdade, alinhado com Cristo. Outra coisa, quando nós entramos em atritos, confrontos, nós começamos a abrir muito leque, falamos muito e não falamos nada.
E o que eu vejo quando Paulo ele percebe aquela situação, ele é específico. Então nós precisamos ser específicos. O que está te incomodando? Você tem domínio? Você tem certeza de que você está certo? Você está fundamentado em algo concreto ou é algo abstrato? É o que você acha ou é o que tem certeza? É o que está mais consolidado? Quando você tem isso, você vai naquilo que é específico. E Paulo ele se levanta e fala assim, vocês estão agindo errado, porque a lei ela diz isso. Ele não ficou falando, você não tem vergonha na cara que você está fazendo, olha só o irmão ali ficando envergonhado, ficando isolado, porque vocês estão... Ele não saiu abrindo o leque, causando mais mágoa, arrancou, ele foi muito específico, ele foi direto no problema, ele focou no problema, ele focou na solução, ele não ficou olhando problemas e mais problemas, não, porque quando você era lá, você fazia aquilo, e quando você... Não, eu falei assim, bom, é agora, esse é o problema. Nós vivemos pela fé, não é por obras, é pela fé, nós somos salvos pela fé, não é por obra. Abraão também foi assim. Abraão ele creu contra as situações, a situação dizia não, a sua idade dizia não, mas ele creu em Deus mesmo assim, que Deus poderia fazer, porque Deus havia dado uma promessa para ele, e ele alcançou isso pela fé. É o pai da fé. Então ele vai especificamente no problema. A pessoa está com um probleminha, fica jogando indireta. Ai, que isso, que aquilo. Fale bem claro sobre o problema. Seja específico. O que está te incomodando? O que está causando uma angústia em você? Vai lá para resolver aquela situação. Porque senão aquilo vai se agravar. Vai criando mágoa, vai criando ódio, vai criando revolta, vai criando raiz de amargura, vai criando assassinato de reputação e, em muitos casos, pessoas que assassinam porque foi lá e estava lá dentro, elas não resolveram aqueles problemas, pessoas mal resolvidas. Eles não tiraram aquele incômodo, aquela dor, aquela mágoa de dentro delas. E aquilo foi crescendo e foi só aumentando a ponto de virar uma bola de neve. Quantos filhos, quantas pessoas que estão revoltadas são filhos que eles tiveram suas insatisfações, as suas indiferenças com seus pais, e aquilo, eles não trataram aquilo, não foram específicos naquele problema, aquilo foi crescendo, foi criando um ódio, e esse ódio ele é externado, fazendo com que outras pessoas elas venham ao sofrimento. Mas Paulo não agiu dessa forma. Ele foi específico, foi direto no problema para resolver o problema. E conseguiu resolver o problema. Outra coisa, não enfraqueça a autoconfiança da pessoa. Diante de uma luta, diante de um confronto, que nós como cristão, nós não podemos entrar no confronto para destruir a pessoa. Nós temos que destruir as obras do mal. É Satanás que é o nosso inimigo, é o nosso adversário. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, são contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. A palavra de Deus, ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas da mente, crenças limitantes. A palavra de Deus, ela é poderosa para desfazer esse mal. E aí, quando nós estamos diante de eu tenho que abalar a autoconfiança dessa pessoa. Eu tenho que destruir essa pessoa. Paulo ele não fez isso. Ele não agiu para destruir a autoconfiança. Imagina um homem como Pedro, que estava pregando o evangelho, fazendo, acontecendo, um dia 3.000 almas se convertem, outro dia 5.000 almas se convertem. Agora ele está diante de uma situação envergonhosa, embaraçosa. Imagine se Paulo pega e começa, você está achando o quê? Que aquele dia você pregou, você tinha 3.000 almas, outro dia você tinha 5.000 almas, mas olha só a quantidade de almas que eu tenho ganho, eu tenho feito isso, eu tenho trabalhado mais que você, e agora você está fazendo o que é errado, olha só como você tem... Imagine se Paulo agisse dessa forma, mas ele não quis agir da forma como o mundo age, porque ele não queria fazer com que pessoas tivessem a sua reputação ceifada. Porque outrora ele fazia isso. Quando ele era uma pessoa do mundo, ele agia dessa forma. Ele queria destruir a reputação de pessoas, ele queria matar pessoas, ele tinha sede de morte. Mas agora ele sabia que ele era da paz, ele era da luz, que ele precisava construir. E muitas das vezes para você construir,
Vai haver desgaste, mas você não pode perder o foco de que você tem que fazer o seu melhor. Então não haja quando diante de confrontos, não haja para destruir a autoconfiança da pessoa, destruir a identidade da pessoa, porque às vezes a pessoa, você destrói a identidade, às vezes a identidade equivocada, com ideias, com palavras que sejam inspiradoras para as pessoas, não destrutiva a ponto de fazer com que a pessoa, às vezes, ela caia, ela se autodestrua. Quantas vezes que o marido, ou a esposa, ou o filho, ou a mãe, ele fala palavras tão ríspidas, que é para que a pessoa, às vezes, está errada, e ele fala aquilo para poder abalar a autoconfiança dessas pessoas. Abalar, e em muitos casos, pais, mães, filhos, pessoas estão entrando em depressão por conta de palavras mal faladas que saem como uma flecha e vai direto ao coração dessas pessoas e colocam elas prostradas. Mas Paulo entendia que era melhor tê-los como aliado, como pessoas alegres, felizes, corrigindo os seus erros, porque juntos eles poderiam produzir muito mais. E de fato, o evangelho chegou até nós. A Bíblia fala que na ira do homem não habita a justiça de Deus. Então deixa claro, não destrua a autoconfiança das pessoas, deixa claro o que você representa, deixa claro o que você quer, qual é algo que você quer resolver. Deixa claro aquilo que você quer resolver a respeito, mas não destrua a autoconfiança das pessoas e nem destrua a sua identidade. Outra coisa, Paulo não compara as pessoas. Ele não fica, que fulano é melhor do que ciclano, porque fulano é melhor do que você. Diante de confrontos, intrigas, você está ali para quê? Qual é a motivação? Lá no princípio, é melhor você não entrar, porque se você vai entrar para agravar mais a situação, as pessoas que estão ao seu lado, que estão perto de você, elas vão sair machucadas, ou você vai machucar pessoas, você vai destruir pessoas. E Cristo não nos chamou para destruir pessoas, Cristo nos chamou para construir, para levar paz, para levar o evangelho de esperança e de amor para as pessoas. E Paulo, ele agiu da forma correta, a forma certa, e ele vai fazer o quê? Ele não vai comparar pessoas. Ele poderia comparar. Fala assim, João é o cara do amor. Pedro, você tem que ter vergonha na cara. João é o cara do amor. Você andou com Jesus. João também andou com Jesus e não está fazendo o que você faz. Ele poderia ter falado isso. Tiago andou com Jesus, não está fazendo o que você faz. Mas não, ele falou assim, não é assim, gente. Nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos melhorar. Está errado isso, você tratar as pessoas. Está errado. Ele podia comparar, falou assim, você está agindo como os fariseus. Ele não fala isso, ele não joga essa palavra. Os fariseus eram os hipócritas. Você está agindo como hipócritas, como os fariseus. Vocês são de Cristo, mas vocês são os fariseus. Ele não comparou. Ele falou assim, isso é um ato de hipocrisia, não vale a pena. Ele poderia ter falado, vocês fariseus não tem diferença nenhuma. Comparações, isso destrói. Por que ele não agiu dessa forma? Porque era um cara sábio, um cara inteligente e direcionado pelo Espírito Santo. E ele precisava tomar atitudes que pudessem unir a igreja. E ele precisava exortar para corrigir e não para massacrar a pessoa e fazer com que a pessoa se sinta ainda pior do que ela já está sendo por conta do erro e do equívoco que ela cometeu. Então ele não faz isso, ele não compara pessoas. Então não compare pessoas. Não use uma medida relativa para avaliar a conduta das pessoas. Mas use a inspiração de Deus, do Espírito Santo, daquilo que é certo, daquilo que é correto, para motivar as pessoas a fazer o que é certo e estarem alinhados com o propósito e o reino de Deus. Seja criativo, não fique criticando por criticar, mas seja criativo para encontrar soluções, para mostrar uma posição, mostrar uma alternativa para que essa pessoa possa melhorar ou chegar ao conhecimento da verdade ou da sua necessidade que você tem certeza que é. Encontre caminhos, encontre alternativa.
Ache meios para solucionar os problemas. Se for para criticar, se for para poder brigar, mas não trazer o problema, não resolver o problema, é melhor ficar quieto e pedir a direção de Deus para que possa te mostrar uma alternativa, mostrar uma solução para resolver o problema. Já que você vai confrontar, porque algo está errado, vá confrontar levando uma solução, uma alternativa, mostrando aquilo que é certo, que está correto, porque você está fundamentado naquilo que é real, não algo que seja artificial, porque não vai levar nada, não vai levar a lugar algum. E Paulo tem um êxito justamente porque ele traz a alternativa, ele traz a solução, ele mostra o caminho que é certo e que é correto, de uma forma criativa, contundente e convincente, para que aquelas pessoas pudessem tomar a atitude que eles tomaram de melhorar a situação que eles estão. Ataque não a pessoas, mas ataque o problema. Você é isso, você é aquilo, aquilo outro. Eu disse, não, gente, eu estou falando isso aqui porque o problema é esse. Esse problema que vai trazer algo ruim para mim e para você no futuro. Aqui o casal, os funcionários, o patrão, qual seja o nível de relacionamento, ataque o problema. O problema é que a pessoa ela acabou se envolvendo por conta de uma cilada, por conta de um pensamento errado que ela teve. E aí você precisa atacar o problema, você precisa mostrar o problema. Às vezes a pessoa não está conseguindo enxergar e ver o problema, e aquele problema vai se agravar lá na frente e causar um grande transtorno para todos. Mas quando você tira o foco da pessoa, mas mostra o problema, você mostra que é possível resolver aquele problema, ter a solução e as pessoas consigam estarem bem umas com as outras na medida do possível. Paulo também ele não deixa para depois a sua insatisfação. Ele parou e ficou pensando, eu me junto a eles ou eu deixo isso para depois? Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Não é um ditado tão popular. Resolva agora. Algo que está te incomodando, algo que está doendo dentro de você, algo que está te chateando, algo que está te consumindo. Não deixe essa semente do mal crescer dentro de você e criar uma raiz de amargura. Tira isso para fora e resolve logo, de imediato. É a melhor solução, resolve ali na hora. Assim, nós precisamos resolver isso aqui, precisamos encontrar uma solução. Eu discordo da forma como você está agindo e tenha claro isso, seja fundamentado na verdade, nos princípios, naquilo que é correto, e resolva aquilo, busque resolver o problema. Não ficar levando, remoendo aquilo, porque aquilo só vai fazer mal para você. Hoje ou amanhã você vai dormir com aquilo, vai acordar com aquilo, tomar café com aquilo, porque você não resolveu quando você teve a oportunidade de resolver. E Paulo ele toma a decisão de resolver. Eu preciso resolver agora. A Bíblia fala que são as raposinhas que corrompem a vinha. Então precisa resolver imediatamente, porque se você deixar passar essas palavras, aquilo vai ficar remoendo dentro de você, criando enfermidade, te machucando, te magoando outras pessoas, por conta de tudo isso que deveria ter sido solucionado quanto antes. E ele não deixa essa insatisfação. Resolva já. Olhe para você mesmo. Como que você agiria se você estivesse no lugar daquela pessoa? Entenda por que aquela pessoa está agindo daquela forma. Por que ela está se comportando com aquilo? Talvez ela teve um problema. É empatia, é você se colocar no lugar da pessoa primeiro, para que você possa entender de fato por que aquela pessoa está agindo da forma como ela está agindo, comportando da forma como ela está comportando, para que depois você possa, que às vezes a pessoa está com uma ferida, então você não vem apenas com o dedo, colocando o dedo na ferida da pessoa e fazendo mais aquela dor aumentar ainda mais. Mas quando você tem empatia, você se coloca no lugar da pessoa, você entende talvez o porquê que aquela pessoa ela agiu daquela forma, então você vem com o bálsamo, você vem com a cura e você recupera aquele ser humano que tinha um maior potencial para fazer coisas boas, ou para você, ou para a sua família. Quantos relacionamentos que não deixam se deteriorizar primeiro, vai se desgastando, e um vai ficando, colocando o dedo na ferida do outro,
quando na verdade deveria se colocar no lugar do outro e entender por que o outro agiu daquela forma. Quais são as ciladas que essa pessoa caiu e qual é o remédio que eu posso dar a essa pessoa para que ela possa ser curada e se recuperar dessa frustração que ela está passando e machucando outras pessoas também. Pessoas são incompreendidas. Nós vemos, por exemplo, a história diz que Adolf Hitler, um cara que matou milhares de judeus, 6 milhões de judeus, exterminando, fazendo maior morte sanguinária nas pessoas, principalmente dos judeus, é porque ele teve uma frustração amorosa com uma judia. Diz a história. Ele teve uma frustração amorosa com uma judia e no momento em que ele acende, não resolveu na hora, não resolveu o problema, não foi curado, e no momento em que ele se ascendeu ao poder, a primeira coisa que ele foi fazer é querer exterminar todos os judeus, porque estava magoado, foi incompreendido. Talvez poderia ter sido diferente a história se as pessoas que estivessem ao lado dele, ou se ele tivesse um mentor, uma pessoa boa para orientar e fazer com que ele pudesse agir diferente. Mas a verdade é que nós não podemos deixar a raiz de amargura, aquela semente do mal, crescer no nosso coração, porque senão vai fazer com que nós sejamos autodestruídos. E para finalizar, conclua suas críticas com encorajamento. Paulo falou assim, não, vocês estão agindo de uma forma errada, machucando aqueles irmãos, mas vocês são pessoas especiais para Deus. Deus conta com vocês. Vocês são pessoas que vocês não foram chamadas à toa. Deus conta com vocês. Deus entende que vocês são pessoas relevantes para a sua obra. Então, diante de uma crítica, não é colocar a pessoa para baixo, mas é sempre tentar trazer a pessoa para cima, mostrar para ela que às vezes é só uma cilada que ela caiu, às vezes é só um caminho errado que ela entrou ou ela foi direcionada naquilo, mas o potencial dela, se ela usar aquilo para o bem, ela tem um potencial muito grande de ajudar pessoas, ajudar a humanidade, fazer coisas importantes, relevantes para a sua geração e principalmente, se a pessoa é de Deus, se alinhar com o reino de Deus e levar pessoas para a salvação. Termine com algo positivo. Você está no atrito, leva algo positivo, mostra para a pessoa que é positivo, não é nada negativo. Não é porque a pessoa errou, porque a pessoa é má, que a pessoa é ruim, que a pessoa é péssima. A pessoa é boa, porque na verdade porque nós somos imagem e semelhança de Deus. O que nós precisamos apenas é mudar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o filho, você vai chamar a atenção do filho, mas mostre para ele, fala assim, não, eu acredito em você. Eu estou chamando a sua atenção, te corrigindo, porque eu sei o potencial que você tem. Corrija, mas sempre mostra a pessoa que está corrigindo para o bem, que você acredita nela, que você conte com ela, que você quer continuar caminhando com essa pessoa, que você quer ver essa pessoa chegando ao lugar aonde Deus sempre quis que ela estivesse, no pódio, sempre por cima e não por debaixo. Porque Deus colocou elas por cabeça, nos colocou por cabeça e não por cauda. E nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Eu quero que você ponha-se de pé no nome de Jesus.